Hey galera, aqui é o Jason em mais um vídeo desenhando personagens enviados por vocês. Sim, esse personagem aqui foi enviado por um dos inscritos aqui do canal e eu tenho essa série onde eu redesenho, personagens que vocês enviaram, os personagens aí principais dos mangás de vocês e tal, ou um personagem original criado por vocês. E nesse vídeo aqui eu tô desenhando o Kyo, o personagem do Kelvin, falando um pouco aqui sobre o personagem em si, Kelvin explicou que ele, inclusive ele é de uma sinopse que eu já li aqui no meu quadro de analisando sinopses também de vocês. Ele é o filho de um herói naquele mundo estilo ali os universos de super-heróis americanos, Boku no Hero, o The Boys e tal, onde você tem ali super-heróis são uma parada normal no mundo, condição normal, todo mundo conhece e tal. E esse personagem ele é filho de um desses heróis. Só que ele acaba percebendo que as coisas não são tão preto no branco assim, que nem todos os heróis são bonzinhos, são mocinhos, e nem todos os vilões são maus e coisa do tipo, e aí ele começa a meio que se compadecer dos vilões, por assim dizer, e ele acaba ao longo da história se tornando um vilão. Então esse aí é o personagem Kyo, e eu achei bem legal aqui a arte do Kelvin, porque ela lembra até muito a minha, que eu, mesmo adaptando pro meu estilo, mas você vê que o meu estilo ali já fica bastante parecido com o dele, Quando eu tiver aí mais desse desenho pronto aí, tirar o zoom, você já vai conseguir reparar que o nosso estilo de desenho, traço mesmo e tal, acho que a gente tem umas referências um pouco parecidas porque são bem semelhantes. Eu curti muito o visual do personagem, é bem o tipo de personagem que eu faria mesmo em uma história minha, e inclusive esse estilo de poder dele aí e tal, que o Kelvin explicou, o autor explicou, que é um poder mais de sombra. Ele falou, parece até fogo e tal, mas a ideia é ser um poder mais de sombra, uma pegada meio estilo Ravenna ali, dos titãs, dos jovens titãs. E eu tenho um personagem também, o primeiro personagem do meu primeiro mangá, ele também tinha um poder de sombra, assim, o nome dele era Trevor. E era realmente uma pegada assim, era o protagonista que tinha o poder de sombra e o vilão que tinha o poder de luz, que era exatamente para fazer essa brincadeira aí com a dualidade dos personagens e tal. É um mangá que eu fiz bastante, muito, foi o que me ensinou a fazer mangá, mas exatamente por ser aquela série gigantesca, eu acabei nunca terminando. A história tá largada, mas um dia eu pretendo fazer aí uma adaptação dela por uma história um pouco mais curta, algo parecido ali com o que eu fiz com o Makai. Vocês ainda vão ouvir falar dessa história aí do protagonista Trevor. Eu achei o Kyo bem parecido com ele, inclusive o Kelvin até menciona aí o poder, o formato do poder dele ali na arte tá no estilo do Yin Yang, eu não reparei isso quando eu fiz, mas cara, ficou muito legal esse conceito, realmente dá pra ver, agora olhando, agora sabendo que o desenho, o poder forma o Yin Yang, tá na cara, tá claro. Eu é que não tinha reparado mesmo, eu tava mais tentando prestar atenção ali no que seriam as características do personagem e tal, um pouco da personalidade dele, tanto que eu tentei manter um pouco da expressão que ele tá demonstrando ali, que é uma expressão bem típica daqueles personagens que ainda não estão tão acostumados com os poderes deles, não estão controlando muito bem. Então é uma expressão meio confusa, não é uma expressão muito decidida, muito confiante, é realmente de alguém que está meio confuso. E exatamente eu montei essa pose do personagem meio que com a mão para frente, como se estivesse meio que soltando esse poder na gente, em quem está vendo a imagem, exatamente por conta disso. Dessa questão de parecer que ele não está controlando ainda muito bem os poderes, não está sabendo muito o que fazer. Geralmente, quando um poder está descontrolado, está fora de controle, o portador daquele poder acaba soltando ele, machucando outras pessoas que estão próximas. Então a ideia foi realmente demonstrar isso como se ele estivesse soltando o poder na gente. Então fiz ainda essa expressão meio confusa para meio que fazer par ali com a expressão que o próprio autor colocou ali no personagem, que foi o que eu entendi dessa parte dele. Eu já tinha comentado sobre a sinopse aqui dessa história, falando sobre como é interessante fazer essa dualidade, você ir trabalhando esse esquema de um mundo não ser preto no branco. Histórias geralmente de super-heróis trabalham muito com essa questão de ser preto no branco, os heróis são sempre mocinhos, os vilões são sempre do mal, são sempre vilões mesmo. Eu acho legal quando você vai trabalhar em histórias assim, você mostrar um pouco mais dessa dualidade, porque conforme as histórias vão avançando, o senso crítico do leitor também vai avançando, ele não vai se contentando mais com pouco. Então aqueles vilões antigos e caricatos que a gente via antes, nas obras mais antigas, eles não funcionam mais hoje em dia. Hoje o leitor, os espectadores, enfim, quem acompanha uma obra exige
algo um pouco mais trabalhado, um personagem um pouco mais realista. Então a gente quer protagonistas que têm defeitos, que não são perfeitos e tal, e a gente quer vilões que tem ali um esquema meio dúbio, por mais que você saiba que o que ele está fazendo é errado, mas ele tem um motivo muito forte para fazer aquilo, de certo modo que até justifica um pouco as atitudes dele. Na verdade, o grande desafio dessa época, né, da nossa era aqui de criadores de histórias, é você fazer um vilão que as atitudes dele sejam muito bem explicadas, que ele não seja mal por ser mal, ao mesmo tempo que você não passa pano para as atitudes dele e não tenta justificar ao ponto do leitor concordar com as atitudes desse vilão. É uma tarefa bem difícil aí que a gente tem em mente. Eu tentei aqui nessa arte traçar ali todo um esquema com a iluminação roxa, né? Então eu tentei fazer ela com um tom ali, com as sombras de um modo que ficasse esse estilo mais roxo para demonstrar realmente que a iluminação da cena tá vindo desse poder roxo, até porque eu não tinha reparado no efeito, que era um efeito mais de sombra, né? Até porque como tem ali uns efeitos de iluminação, eu realmente imaginei que era uma parada mais de fogo roxo e tal, que é bem parecido com o Dev, inclusive. O Dev do Makai Meio, do meu mangá Makai Meio, usa uma chama roxa, né? Um fogo roxo, porque seria meio que um fogo do submundo e tal. Na versão atual que eu tô fazendo, fala um pouco mais sobre esse poder e tal, e um pouco da relação que ele tem ali dentro da história. Na continuação de Makai Meio que eu tô fazendo, já explica um pouco mais sobre esse lance do poder do Dev, que no 1 fica só mais ali meio que por cima. Então aqui você vê que, por exemplo, aí no cabelo eu tô fazendo já um reflexo, né, mais voltado pro roxo, exatamente para ter a iluminação roxa da cena. E cara, quando você vai fazendo digital, esse efeito de fundo dá pra fazer bem tranquilo, né? É bem difícil a gente conseguir fazer isso manualmente, mas com a ajuda de alguns brushes aí, a gente consegue fazer uns efeitos de fundo bem legais. E geralmente a galera me pergunta, né, quais brushes que eu uso para desenhar. Contorno, essas coisas assim, até o brush que eu tô usando agora para fazer o efeito do poder dele, é um brush bem comum, ele é redondo, normal, então assim, não tem nenhum segredo. Agora, para fazer o efeito do fundo e tal, já são os brushes mais específicos, mais especiais. O próprio Photoshop, ele vem com alguns brushes padrões, e o Krita também, né? No caso, o programa que eu uso para desenhar tudo isso aqui é o Krita, e ele tem uns brushes muito diferentes, muito legais que dá para você usar, e eles vêm padrão, você não precisa instalar. É só pegar o programa e sair testando. E essa aqui foi a minha adaptação aí do personagem Kill, né? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido aí. Eu achei muito legal a ideia do personagem, como eu disse, lembra muito alguns dos meus próprios personagens. Então tem bastante jeito de coisa que eu faria. E se você quer enviar o seu personagem pra mim, o processo ele é um pouco complicado, mas eu vou te explicar aqui e você vai entender. E entendendo, você vai ver que não é tão difícil assim. Você cria uma conta no site DeviantArt, que é um site de portfólio de artistas, e a partir dessa conta que você criar, você vai postar o seu desenho lá, o seu personagem lá, falando algumas características dele, etc. E aí você vai enviar no meu e-mail que está aqui na descrição. Você envia o link da sua postagem no DeviantArt, porque assim o meu e-mail não fica cheio e eu consigo fazer o download aqui da sua imagem para poder abrir no meu programa e desenhar igual eu fiz aqui, lado a lado, igual eu fiz nessa daqui. Então se está interessado, é só enviar aí pra mim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aqui para dar uma força no canal, para o YouTube continuar recomendando esses vídeos aqui para você e para os outros inscritos. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis!